Passeio do Flamengo para cima do Botafogo, vitória com requinte de emoção do Fluminense e o Vasco que empatou fora de casa, mas poderia ter saído com a vitória. Eu sou o Rafael Teodoro, esse aqui é o Futebol com PH e aqui a gente só fala do futebol carioca. Então, se você é torcedor dos 4 do Rio, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e vem com a gente que a gente vai destrinchar a rodada do Campeonato Brasileiro, como os times cariocas se saíram e trazer algumas observações que eu consegui perceber nesses jogos. Então, vem comigo. Começando pelo jogo de sábado, Flamengo 3, Botafogo 0. Na verdade, Botafogo 0, Flamengo 3, já que o mando de campo era do Glorioso. E algumas coisas chamaram a atenção no time do Flamengo. Começar falando do vencedor, né? Principalmente movimentações. O Flamengo veio com um time semelhante ao do Cruzeiro, eu acho que já está bem estabelecido qual é o time titular do Leonardo Jardim, mas com uma modificação. Saiu o Arrascaeta, entrou o Carrascal e o Paquetá. Saiu da ponta, foi para o meio com o Carrascal fazendo o lado do campo. Eu acho que essa substituição foi pontual por causa do gramado sintético e tem muitas discussões sobre isso no Brasil. Então acho que o Arrascaeta foi poupado para esse jogo. O Leonardo Jardim, durante o jogo, deu muitas orientações, tanto para Paquetá como para o Samuel Lino, para circularem no campo, para não ficarem, não guardarem posição. Isso já mostra uma característica diferente do time do Flamengo, do Felipe Luiz, que era um time que era bem posicional, né? Cada jogador bem parado no seu campo, então, bem parado no seu lugar, melhor dizendo. Então você via várias vezes o jogo, o Paquetá caindo na direita, caindo na esquerda, e o Samuel Lino flutuando, principalmente saindo da esquerda para o centro do campo. Foi assim, inclusive, que saiu o primeiro gol, né? Ele faz uma movimentação para poder finalizar a bola, desviando Bastos, 1-0 para o Flamengo. O jogo estava bem truncado, na verdade. O Flamengo, a partir do primeiro gol, começou a se defender um pouco mais, a guardar um pouco mais baixo a linha de marcação, que era diferente do que ele estava fazendo no começo do jogo, quando estava marcando um pouco mais alto, lembrando o Flamengo do Felipe Luiz. Mas depois que fez 1-0, o Flamengo foi na boa. Segurou o Botafogo com dificuldade criativa absurda e assim, numa falta, conseguiu fazer o 2-0. Depois, no começo do segundo tempo, 3-0 e o Flamengo ficou em banho-maria. Se o Flamengo quisesse, de fato, faria 4, 5, 6 gols no Botafogo, porque o Botafogo estava inativo no campo. Foi talvez a pior partida sob o comando do Martim Anselmo. Falando, só finalizando a parte do Flamengo, Pedro marcou gol, mas ainda tu vê que ele está numa rotação um pouco diferente dos demais. Existe muita movimentação acontecendo no meio campo do Flamengo. O Jorginho dando uma dinâmica bem interessante e eu quero pontuar uma tática que o Flamengo fez de explorar muito o lado direito do campo, com o Varela dando ultrapassagens a partir do momento que o Carrascal vinha para o meio. Então, ele já fez isso no jogo contra o Cruzeiro, mas com o Emerson Royal. Eu achei, inclusive, que isso seria preponderante para o Emerson Royal tomar a titularidade, mas o Varela conseguiu fazer isso muito bem, atacar a profundidade às costas do lateral adversário, já que o Carrascal fazia esse movimento do ponta para o centro do campo. O Flamengo ganhou com autoridade e teve golaço de falta do Léo Pereira, que é coisa que a gente não vê muito tempo no futebol brasileiro, gol de falta. Então, Flamengo firme, forte, ainda nesse processo de construção do Leonardo Jardim. Agora falando do Botafogo, tem coisas que não dá para defender, né? O Martim Anselmo vinha jogando com 3 zagueiros, era criticado por isso, principalmente porque tinha zagueiros no elenco que ele não usava, aproveitava o Matheus Ponte, que sempre foi um lateral mais ofensivo do que defensivo, para fazer essa trinca, porque, segundo ele teria uma saída melhor pelo lado direito, já que o Vitinho também tem muito poder para chegar ao ataque. Aí o Botafogo contrata o Ferrarese, um zagueiro do São Paulo, que jogava na linha de 3 zagueiros e às vezes até improvisado como lateral, então, ou seja, é um zagueiro que tem condição de fazer essas duas funções. E aí quando o Ferrarese pode estrear, ele vai e volta o time com 2 zagueiros, volta para uma linha de 4 defensiva, e aí o Barreira, que é um ponta, um meia, fazendo recomposição no lado direito. Então, assim, o Botafogo estava muito confuso em campo. Eu acho que foram uma das piores partidas do Martim Anselmo no comando do Botafogo, no qual tinha muita passagem nas costas do Alex Telles e do Barreira não estava conseguindo recompor muito bem. Quero destacar 3 pontos, na verdade 3 peças importantes no Botafogo. Primeiro, no gol. Raul não teve culpa em um dos gols que sofreu, porém ele é um goleiro que chama gol. Isso sempre foi uma característica dele. Eu sei que é imperceptível, é intangível isso, mas você botar o Raul no gol, cara, os caras acertam um chutaço de fora da área, como por exemplo o gol do Léo Pereira.
Ele poderia ter feito um pouco melhor, poderia ter saído um pouco antes, mas eu acho que ele não viu a bola saindo. Ele não sabia se quem ia bater era o Carrascal ou o Léo Pereira, não sabia se a bola é no ângulo direito ou no ângulo esquerdo. No gol do Samuel Lino, a bola desvia no Bastos, ele não tem como fazer nada. Já no gol do Pedro, o Pedro está dentro do gol praticamente quando finaliza a jogada, então não teve culpa. Mas ainda o Botafogo não tem o goleiro e precisa resolver isso. Arthur Cabral fez uma partida deplorável. Se o Arthur Cabral continuar jogando no Botafogo, eu acho que para a torcida é um escárnio, tá? Porque ele gerou pouquíssimo jogo, e na única bola que deu para ele, assim, uma arrancada, ele finalizou a bola na lateral. Cara, um jogador que custou milhões para o cofre do Botafogo não pode ter essa resposta em campo. Baixa mobilidade, não aproveita as oportunidades que tem, e assim o Botafogo não consegue fazer gols. E aí não adianta. Não tem como você tem um problema no gol, não consegue defender bem, né? A bola que chega, entra, e você não tem um centroavante para poder ajudar lá na frente, fica inviável qualquer tipo de campeonato. E o terceiro, Barbosa. A atuação do Barbosa não é a primeira vez que ele atua desse jeito, no qual ele está acima do tom, mas eu entendo também que o time inteiro estava acima do tom por tudo que acontece fora do campo. A eliminação contra o Barcelona em casa pesou. Você vai para um jogo no qual você não confia no seu goleiro, então tem toda essa situação acontecendo, como eu falei, de possível transfer ban de novo, salários que podem estar atrasados, que vai ter dificuldade financeira, e toda a questão envolvendo fora do campo, tá entrando dentro do campo, gente. E o Barbosa, ele não tem motivo para ele dar o xerique que ele deu para tomar o primeiro cartão amarelo. Não existe isso. Aquele cartão que ele tomou, numa falta que ele fez no Pedro, foi falta, mas o nível de reclamação foi acima. E na expulsão, cara, é só um reflexo da bagunça do time. Sobrou para ele fazer uma falta, porque o Pedro ia sair na cara do gol e ia fazer o 3-0. Mas, numa jogada, né, um lance que eu entendo a irritação, o Alan supostamente reclamou de ter recebido uma mão na cara, e aí foi reclamar com o Daronco. O Daronco deu um amarelo pro Alan e deu uma falta técnica. Gente, eu nunca mais vi falta técnica no futebol. A favor do Flamengo, na jogada sai a expulsão do Barbosa. Mas do mesmo jeito, o Barbosa não é a primeira vez que é expulso, não é a primeira vez que toma amarelo no começo do jogo, e pro Brasileirão, o Botafogo precisa ajustar a casa, fazer o simples. Se for jogar com 3 zagueiros, coloca 3 zagueiros. Se vai jogar com 2, coloca 2, mas bota 2 volantes. Para de querer mexer tanto no time. Pô, tinha um momento que o Barreira estava fazendo lateral esquerdo, o Alex Telles fazendo meia. O time estava muito confuso dentro do campo. O Botafogo precisa fazer gols. Júnior Santos entrou, não teve nenhuma grande chance, mas enquanto não resolver o problema do ataque, enquanto não resolver o problema do gol, é bem difícil e é bem provável que o Botafogo brigue por rebaixamento, contra o rebaixamento nesse ano. Agora vamos para o jogo de domingo à tarde, jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense que tomou 1-0 numa falha do Freitas, mas depois o time já estava melhor em campo e, cara, Savarino e Acosta junto, assim, dá prazer de ver. O Fluminense virou o jogo até de forma bem rápida, com 2 assistências do Savarino. Aí o jogador do Atlético Paranaense foi expulso e a partir daí o Fluminense empilhou chances e não marcou, não definiu o jogo. Veio o segundo tempo, uma bola vadia, uma cabeçada, 2-2, e criou-se um clima de tensão até que o Arana foi lá e conseguiu fazer o terceiro. Mas o Fluminense do Zubeldia, principalmente o time titular, eu acho que ele está bem encaixado. Tá? Martinelli e o Hércules ali na frente da zaga, eu prefiro do que Martinelli e Donato, e eu prefiro até do que o Bernal na frente ali da zaga. O Fluminense tem peças interessantes, tá? Como volante além do Martinelli e o Hércules. Tem o Bernal, que é regular. Tem o Alisson, que veio do São Paulo, é um bom jogador, tá? Eu acho que vai ganhar mais, vai entrar mais vezes, vai ganhar mais jogos, vai ser titular em alguns jogos. E também o Otávio, eu sei que a torcida do Fluminense não gosta muito, mas eu acho um bom volante. Eu acho que ele sustenta bem. Então, o Fluminense, ele tá com um elenco bem robusto. Tem um problema na zaga ainda. Eu acho que o James vai ser titular. E eu, particularmente, eu nunca gostei do Freitas. E eu acho que a torcida do Fluminense também não gosta tanto, porque ele é uma gangorra de emoções o tempo inteiro. E eu acho que a volta do Inácio, quando o James estiver bom também, assim, bem fisicamente para poder jogar, eu acho que é uma boa dupla. As laterais do Fluminense está muito bem servido. Então, se você olha o elenco do Fluminense, cara, tá redondinho.
Tá bem equilibrado. Soteldo, quando entra, tá contribuindo bem. O Serna, vindo do banco, é uma ótima opção, porque tem jogadores para mudar o jogo, e você pode ter um determinado jogo, o Serna numa ponta, no lugar do Savarino, o Savarino vindo do banco, ou como tá jogando o Savarino e a Costa, quando o time precisa propor o jogo, o Canóbio fazendo mais recomposição. Então o Fluminense e o John Kennedy vem jogando muito bem. Tem um Castilho que vai ganhar ritmo, que vai se adaptar ao futebol brasileiro, e é uma peça diferente, porque ele é mais bola aérea, mais um centroavante fixo. Então o Fluminense jogou muito bem, tá? O Fluminense ontem, cara, principalmente no primeiro tempo ali, desfilou futebol. Tabela, transição, infiltrações, movimentação constante. O Fluminense deu gosto de ver, mas precisa definir os seus jogos. Não pode dar sopa para azar, precisa ter esse ajuste para não deixar jogos fáceis escaparem. Importante que o Fluminense continua somando ponto no Brasileirão, tá entre os líderes e tem tudo, e inclusive o torcedor do Fluminense, eu acho que dá para sonhar com o título sim, tá? Se continuar jogando o que tá jogando, é bem possível. Finalizando aqui com o jogo do Vasco, o jogo de domingo à noite, no qual o Gigante da Colina quase arrancou um resultadaço lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Foi 3-3, mas até o finalzinho do jogo estava 3-2 pro Vasco. Aí subiu aquela placa de 10 minutos de acréscimo, absurdo, basicamente até o Cruzeiro empatar, e aí o Cruzeiro empatou. Vamos lá. Primeiro, o Vasco tem que parar de sofrer gols, de sair atrás do placar, melhor dizendo. Assim como o jogo contra o Palmeiras, parece que é uma desatenção, é um segundo de desatenção, um minuto ali, o Vasco toma um gol. E aí, depois remar para ter uma virada é muito mais difícil. Sobre disposição tática, o Vasco foi para ser mais reativo. Eu gosto da ideia de você ter o David no ataque, porque você ganha um jogador de arranque, consegue proteger um pouco mais, por exemplo, do que o Bremer. E outra decisão importante também do Renato, o Renato tem muito disso, né? O Renato é um cara que pontua, cara. Ele não vai para fazer o Vasco jogar bonito, ele vai para conseguir resultados. Isso é fato. O Vasco foi para, cara, vou pegar a bola, vou atacar, vou tentar jogar num sistema que seja sólido, só que aí toma um gol muito cedo. É aquela remação para poder virar. E aí tem jogadores que não estão rendendo. O Nuno não vem jogando bem. Não sei se o Renato está fazendo algum tipo de hierarquização, porque o Nuno já vinha jogando, que consegue distribuir a bola, mas não tem jogado bem. Só que na lateral esquerda ele agiu certo, tirou o Piton, colocou o Cuiabano como titular. O Cuiabano foi bem, principalmente no segundo tempo. E o Vasco vira num processo que eu acho interessante, tá? É quase numa abafa, mas é com muito jogador chegando na área. Assim como aconteceu no jogo contra o Palmeiras, os 2 gols do Vasco saem com muita gente na área. É Cuiabano, é Cauã Barros volante, inclusive, vou falar dele daqui a pouco, mas é muita gente entrando na área e isso compensa você não ter um centroavante. Então essa movimentação do Vasco, outro jogador que eu sei que a torcida do Vasco não gosta muito dele, mas que jogou bem contra o Palmeiras e jogou bem, na minha visão, contra o Cruzeiro, é o Tietê. O Tietê é um jogador que não vai te entregar assim partidas absurdas, mas vai ser regular. Ele dá uma dinâmica diferente para esse meio campo e atualmente o Renato está jogando com 3 volantes, com o Tietê sendo quase um armador nesse time. Então eu acho que ele vai ainda entregar coisas boas para o Vasco. Sobre o Cauã, cara, é a segunda expulsão do Cauã do mesmo jeito, assim que ele foi expulso contra o Flamengo, né? Que é pisar aquele pisão ali atrás. Eu acho que isso é experiência. Ele é um garoto jovem que às vezes quer afobar, quer tirar a bola, e às vezes só dá infelicidade. Eu acho que ele foi infeliz, eu acho que ele tentou tirar a bola e o pé dele estava no alto e pisou. Mas ele precisa aprender como agir quando acontece isso, sabe? Como, fui dar o bote, errei, como é que eu faço para parar o pé, para se jogar? Eu não sei como ele vai resolver isso, porque é um lance muito rápido. Mas eu acho que ele precisa ter mais cuidado, porque é um jogador que virou o jogo pro Vasco ontem, ele fez 2 gols, e seria a partida dele. Com a expulsão, cara, o jogo virou outro. O Cruzeiro veio para cima, bola aérea. A leitura do Renato muito boa, né, de colocar o Piton, liberar o Cuiabano para ser quase como ponta. O Vasco faz o 3-2 com o gol do Bremer. Bremer precisava fazer esse gol para voltar a ter confiança, né? Um jogador que a diretoria do Vasco deposita essa confiança. Então, se você analisar, você empatar contra o Cruzeiro fora de casa, resultadaço. Você empatar com um menos, meu Deus do céu, clima de vitória. Só que quando você lembra que você estava ganhando até os 47 do segundo tempo, bate aquela frustração no torcedor vascaíno. Mas, de maneira geral, o Vasco já soma 4 pontos
em 2 jogos. E o Vasco não tem que saber de jogar bem, gente. Precisa pontuar. E assim, hoje, se você analisar de uma maneira geral, o Vasco está no caminho de se dar bem no campeonato, de maneira geral. Está muito no começo do trabalho do Renato, mas foram os 2 jogos mais difíceis desse começo. Você pegar o Cruzeiro, que foi o 3º colocado no ano passado, e o vice-campeão do ano passado, o Palmeiras, em sequência, e conseguir arrancar 4 pontos, sendo um deles fora de casa. Então, o Renato ainda vai evoluir no seu trabalho. Eu acho que no metade do ano algumas outras peças vão chegar no Vasco para encorpar mais esse elenco, mas o Vasco anda no caminho para fazer o campeonato tranquilo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas a gente analisou aqui os 4 times, né, jogando no fim de semana. Tudo bem que foram 3 jogos, mas foi um clássico. E se você gostou do que você viu, dá um like aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreva no canal. Esse aqui é o Futebol com PH, a gente fala do futebol carioca, então espalha a palavra para todo mundo, beleza? Que sempre que possível eu tô trazendo vídeo aqui, dando uma pequena análise daquilo que eu vejo sobre os jogos. Valeu, galera, até a próxima.